Eu acredito que para todos nós que vivemos a dinâmica do Evangelho, para nós que resolvemos pautar a nossa vida na perspectiva do Evangelho, é sempre tempo de luto. Porque esta é a principal ação de Deus em nós. É nos encorajar para a gente dar conta da vida, é nos encorajar para que a gente não se entregue nos momentos das dificuldades, dos problemas, das lutas. E é por isso que todo cristão é sempre um batalhador. É a união dessas duas forças, minha gente. A graça divina com o esforço humano, me capacitando diariamente para que eu tenha coragem de dar conta da minha vida. No primeiro momento, em ter coragem até mesmo de descobrir onde é que eu preciso mudar, o que é que eu preciso fazer para que esta minha vida seja satisfatória. Porque eu acho que no fundo, o que nós desejamos é isso. É tornar a vida uma atividade satisfatória. É extrair este sabor diariamente desse dom que nós recebemos. Você olha lá para o trabalho que você exerce e você sabe que lá tem sacrifício. Mas este sacrifício, exercer essa profissão que você escolheu, estar neste local de trabalho que você escolheu, viver esse sacrifício do dia a dia, só tem sentido se você identifica que ele está te realizando como pessoa. Porque não existe realização humana sem sacrifício. E aí você vai na raiz do termo, né? Sacrifício é você tornar algo sagrado. Mas a gente não torna algo sagrado apenas com coisas boas, não. É preciso uma parcela de sofrimento e de dor em tudo aquilo que nós fazemos, não é? Mas precisa valer a pena. E Deus nos encoraja o tempo todo a olhar para isso. Eu não tenho perdido a oportunidade, sabe? Tenho ficado muito inquieto com as minhas demandas, né? Preciso estar feliz. E ser feliz consiste em ter a totalidade. Não significa ser um bobo alegre, não. Significa estar satisfeito com tudo aquilo que é até sofrimento na minha vida. Porque o único sofrimento, o único sacrifício que realmente Deus quer para nós é aquele que nos coloca no caminho certo. Mas a gente erra, padre, erra. Mas eu acho que o nosso empenho é caminhar para errar menos. Para a gente ter condições de acertar um pouco mais naquilo que nós estamos escolhendo. Quando você sente que existe uma situação nebulosa, oh meu Deus, em qual caminho eu agora devo me colocar? Qual é a perspectiva que eu agora devo trazer para a minha vida? Aí é a hora da oração, do aconselhamento, da direção espiritual, né? Da partilha, com aquelas pessoas que nos amam de verdade, com os amigos que realmente conhecem o nosso coração. E a partir desta análise que fazemos juntos, a gente vai descobrindo qual é o propósito de Deus para nós. Porque às vezes, minha gente, nós corremos o risco de desperdiçar o nosso sangue, de desperdiçar a nossa energia nos lugares errados, nas situações erradas. Quanta infelicidade vem sobre nós quando nós estamos nos lugares errados, fazendo o que é errado. Muitas pessoas se perdem, muitas pessoas morrem assim, é lamentável, né? Porque falta coragem de se colocar para a batalha que precisamos vencer. E sem luta, minha gente, sem oração, sem reflexão, a gente não chega a essas respostas. Nós somos muito complexos. A experiência humana nos mostra isso, né? O ser humano é muito complexo. Nós somos depósito de sonhos, de ansiedades, de desejos, de possibilidades, de limites. Você é um conjunto de mistério, né? Mas você precisa viver essa vocação diária de ir investigando esses mistérios para que pelo menos um pouco deles você possa desvendar e a partir daquilo que se desvenda ter condições de descobrir o seu lugar no mundo. O que vamos fazer do dia de amanhã? É uma boa pergunta.
Posso olhar para o dia de hoje, identificar o que fiz de errado hoje e, quem sabe, me propor uma manhã um pouco mais interessante do que foi o dia de hoje. É isso, minha gente, que traz o elan vital. O que é o elan vital? É essa amarra invisível que dá sentido àquilo que a gente faz, que traz alegria aos nossos olhos, que traz esperança ao nosso coração, que injeta sangue corajoso nas nossas veias, para que a gente nunca pare de lutar. Porque se o sacrifício, ele nos infelicita somente se ele não traz aquela satisfação de você estar no caminho certo, então ele é um sinalizador de que alguma coisa precisa mudar. Porque você não tem o direito de comprometer a sua existência, porque ela é um dom. Ela lhe foi dada por Deus e você é apenas um administrador de tudo isso. E é responsabilidade sua colocar as escolhas nos lugares certos para que esta existência seja brilhante no mundo. É por isso que a vida bem vivida, ela é sempre frutuosa, porque ela desperta nos outros como se fosse uma corrente do bem, né, acontecendo. Porque a pessoa que está satisfeita com a vida que está levando, ela é naturalmente generosa, ela é naturalmente solidária, ela se partilha, ela se dá, né? Ela se entrega. E o outro acaba contagiado por essa vida que está sendo satisfatória. Assim como fala o Evangelho, da luz que é acesa e é colocada sobre a mesa para que possa servir para iluminar a vida dos outros também. E aí nós entendemos que a vela acesa em cima sobre a mesa, ela facilita o caminho de quem passa por nós. Se eu me disponho a ser um homem realizado e se me interpreto como uma vela acesa sobre a mesa do mundo, sobre este altar que é o mundo, eu vou facilitar a passagem daqueles que passarem por mim. Serei luz no caminho deles. Mas este sinalizador, minha gente, precisa estar presente o tempo todo, da mesma maneira como um cais é sinalizado de maneira iluminada para que os navios o encontrem. Da mesma maneira, quando nós precisamos pousar de madrugada num aeroporto, você vê de longe as luzinhas da pista, sinalizando de que ali existe um porto seguro para você chegar. E essa é a luta do dia a dia. Eu hoje estou vivo e hoje preciso arrancar deste estar vivo o sabor que me capacita para ter cada vez mais disposição para viver e fazer viver o que está ao meu redor. Porque é sempre assim, né? A gente nunca vive sozinho. Onde existe uma pessoa feliz, ali você pode ter certeza que ela vai fazer de tudo para provocar felicidade nos outros, até naturalmente. Ela vai despertar esse desejo de ser feliz no movimento natural. Apenas sendo ela satisfeita com ela mesma, com a vida que está vivendo, ela vai provocar isso nos outros. O contrário também é verdade, né? Quando você tem uma pessoa insatisfeita consigo mesma, ela acaba provocando insatisfações. Ela acaba sendo um obstáculo para muitas outras pessoas. E é por isso que eu digo que nós precisamos ser muito honestos, né? Com a vida que nós estamos vivendo e com aquilo que nós estamos provocando no outro, no momento em que vivemos ao lado dele. E gosto de ensinar isso teologicamente, né? Estamos sempre auxiliados pela graça. A graça de Deus, que também podemos chamar o amor de Deus, a bondade de Deus, são termos distintos para dizer uma mesma coisa, porque tudo isso é graça. O amor de Deus na nossa vida é fruto da graça, é gratuito, é generoso. A graça sempre se antecipa. Mas se eu me apago, se eu não promovo a minha realização no dia a dia, que é, volto a dizer, o que é a realização humana? É o acolhimento do dom divino, é o acolhimento da graça divina na nossa vida. E na união desse acolhimento, que se desdobra
em atividades, em atitudes, de escolhas, de dizer sim, de dizer não. É assim que nós fazemos a existência ser frutuosa, dizendo sim e não na hora certa. Santo Agostinho dizia, de maneira muito sábia, que até mesmo o amor com que a gente ama nos foi dado por Deus. Eu só posso amar porque Ele me amou primeiro. Só posso ser bom porque Ele foi bom comigo primeiro. Só posso ter coragem porque Ele já depositou a coragem em mim. O meu esforço, que é todo o meu empenho do meu dia a dia, da minha vida cristã, porque não existe vida cristã sem essa outra dimensão humana, não é? Que é o esforço, que é a garra, a dinâmica que eu coloco, as atitudes que favorecem o agir desta graça em mim. Volto a dizer, o sacrifício, ele só tem sentido quando ele nos sinaliza de que ele é um caminho que nos faz chegar à vontade de Deus, ao desejo de Deus para nós. E descobrir essa vontade de Deus na nossa vida é preciso investigação, né? É preciso descobrir quem eu sou, quais são as minhas aptidões, aonde é que a minha alma se sente confortável. Deus fala através da minha consciência. A minha consciência me indica o que é certo e o que é errado. E quanto menos pecado eu tiver, maior será a minha capacidade de compreender o certo e o errado. Quanto mais honesto eu for, maior será a capacidade que a minha consciência vai ter de me colocar a palavra de Deus ou a verdade de Deus para a minha vida. A palavra de Deus, no momento em que eu vivi aquela experiência tão fecunda em Jerusalém, era essa: não pare de lutar. Não entorpeça a sua consciência. Não seja um homem relapso, não seja um padre relativo, né? Não relativize o que eu quero para você. Coloque o seu coração no lugar certo. Empenhe-se no projeto que realmente vai fazer frutos para a sua missão. Você já imaginou se eu estivesse me obrigando a ser padre? Que desconforto horroroso que eu iria viver, né? Não. Eu tenho muitos defeitos, você sabe disso, já falei, falo deles o tempo todo, mas a minha experiência está valendo a pena, porque eu me sinto confortável sendo quem eu sou. E os desconfortos que eu identifico nunca estão diretamente ligadas ao essencial daquilo que eu sou, não. Eu não conflituo mais o fato de ser padre, de fazer o que eu faço, mas eu ainda me conflituo de fazer como faço. Mas pode ser que existam algumas pessoas que estejam num nível de conflito ainda mais profundo. Não estão conflituando como fazem, mas o que fazem. O que escolheram para si. E é aí que nós precisamos agir. Porque o nosso lugar no mundo é Ele. É em busca dele, é para isso que nós vivemos, encontrar o nosso lugar no mundo. Porque o lugar do mundo que deve ser nosso é aquele que nos coloca ao redor das pessoas que nos dão sentido. O lugar do mundo que nos pertence e que realmente Deus nos projetou para estarmos lá, às vezes nós precisamos passar uma vida inteira procurando, né? Mas a procura já tem sentido. Por isso que o conflito é bem-vindo, porque ele vai me fazer perguntar diariamente se eu estou caminhando na direção deste lugar. Às vezes é contrariando o outro que nós conseguimos acertar a harmonia interior que às vezes está perdida, porque nós estamos fazendo tudo errado apenas para agradar o outro. Isso é uma infantilidade, né? Nós muitas vezes somos infantis assim. Eu não estou dizendo que você tem que desconsiderar o seu papel, a sua importância na vida do outro. Não, não é isso não. Eu estou falando daquelas amarras que nós permitimos que coloquem em nós pelo simples fato de agradar o outro. É claro que é bom a gente agradar o outro,
mas a gente tem que agradar o outro do jeito certo, não comprometendo a nossa vida. Quando você percebe que você está comprometendo a sua realização só para agradar o outro, você corre o risco de estar cometendo o pior de todos os pecados, que é desperdiçar a vida. Porque esse é um ponto de partida interessante. Eu saber quem eu sou, mas sempre colocar como perspectiva quem eu devo ser. Analisar o que tenho feito, mas não parar na análise que me responde o que eu tenho feito, mas sobretudo me colocar na perspectiva do que devo fazer para que aquilo que eu faço tenha uma identidade com aquilo que eu sou. Eu sempre gosto de dizer isso. Eu não tenho, essa pergunta eu não me faço mais. Será que eu quero deixar de ser padre? Não. Eu gosto, eu amo o que eu faço. Agora eu preciso me responder todos os dias, como é que eu vou ser padre no dia de hoje? Aí eu olho para as pessoas que estão ao meu lado, quais são os compromissos daquele dia, e eu identifico de maneira muito prática como é que eu precisarei ser padre ali, com aquelas pessoas e com aquela situação. Se é diretora de escola, você é professora, você é balconista, você trabalha no supermercado, não importa. O advogado, o médico, somos todos iguais. Porque todos os dias, do homem mais importante ao mais simples, das atribuições mais poderosas às mais simples, do homem mais rico ao mais pobre, dos mais bonitos aos mais feios, dos mais inteligentes dos menos capacitados, dos mais estudados, dos mais iletrados, todo mundo vai ter que descobrir isso. Você, pai de família, é a mesma coisa, né? Acorda amanhã de manhã, vai olhar para sua esposa, que está ao seu lado, ou não, está viajando, está ali, foi na casa da mãe, vai olhar para os filhos que você trouxe ao mundo, vai olhar para os seus amigos de trabalho, vai olhar para os seus companheiros que você vai encontrar no final do dia para jogar um futebol, e ali você vai ter que se perguntar como eu devo ser, como você deve ser com eles. Como é que você vai ser o pai de família que você escolheu ser naquele dia? Vai ter que descobrir como é que está sendo e em que lugar do mundo está. O que está fazendo da vida que recebeu? O que está fazendo da vida que ganhou? E é por isso que eu gosto de dizer sempre que não há cristianismo sem reflexão. A oração e a reflexão são dois os sustentos, né? São os dois pilares da nossa vida cristã. Eu preciso rezar e eu preciso refletir. E preciso agir depois de um terceiro momento. Buscando este lugar. Nós somos peregrinos neste mundo, né? E estamos juntos nessa peregrinação. Às vezes o presente de Natal que nós podemos nos dar é uma boa decisão. Uma decisão acertada a respeito do nosso futuro. Quem sabe o presente de Natal que você esteja precisando se dar seja esse: mudar os rumos da sua vida, fazer escolhas mais saudáveis. Não desperdiçar a sua vida com aquilo que é nocivo, com aquilo que não lhe faz bem. Eu sei que às vezes você precisa ouvir isso. Às vezes você tem um olhar tão pessimista sobre você. Às vezes você se interpreta tão pior do que você é. Às vezes você mede a sua vida, o valor da sua vida, com a régua dos outros, com os que te traíram. Às vezes você mede a régua do seu valor com a régua de quem nunca te amou. Às vezes você mede o seu valor com a régua de quem nunca teve respeito por você. Meça o seu valor com a régua que Deus tem, que é sempre de amor e de misericórdia. Não tem jeito, a vida não vai parar para você sofrer. A vida não vai pedir licença para você poder sofrer. Mas acredite,
Quando você tem a força de Deus em você, nada poderá abatê-la. Por isso, esteja sempre no seu lugar, consciente do valor que você tem e do Deus que a habita. O Deus que está em mim, que está em você, nos prepara para todas as batalhas. E sem medo de errar, esse sorriso bonito que você me oferece aqui hoje, ele só existe porque você já chorou demais. Se tiver que perdoar alguém, perdoe hoje. Se tiver que amar alguém, ame agora. Se tiver que declarar o amor, deveria ter sido ontem. Porque a vida é trem-bala, parceiro. Quando a gente menos imagina, está na hora de partir. Porque essa vida é curta demais. Não perca com ódios, com rancores, com mágoas. Sabe por que às vezes a gente tem dificuldade de acreditar no amor de Deus? Porque você nem sempre se ama o suficiente. E quando eu não me amo, quando você não se ama, não adianta o outro dizer que ama a gente. É uma luta difícil você tentar ou amar uma pessoa que não se ama. Todo o tanto de amor que você oferece para ela, todo o tanto de amor que você oferece nunca será o suficiente. Sabe por quê? Porque quando eu não me amo, eu nunca vou acreditar que você possa ter visto alguma coisa especial em mim. Então, a pessoa que não se ama, dificilmente vai se sentir amada por outra pessoa. Por isso que às vezes a gente erra tanto nos relacionamentos, porque a gente encontra pessoas que são muito mal amadas por elas mesmas. E o primeiro movimento da conversão de Deus em nós, minha gente, o primeiro gesto que Jesus fazia na vida de quem ele encontrava, era modificar a maneira como as pessoas se olhavam. O primeiro movimento da conversão não é você entender as regras morais da sua igreja, não é entender o evangelho de cima a baixo, não. O primeiro movimento da conversão é você olhar-se com mais amor, você ter mais respeito por você. Porque quando você se ama, o diabo não pode fazer nada na sua vida. Quando você se ama, você fica blindada, fica blindado para aquilo que pode lhe destruir. Quem se ama não se prostitui. Quem se ama não fica em relacionamento tóxico. Para que você vai ficar ao lado de uma pessoa que só te faz mal? Por que você vai continuar namorando uma pessoa que só te coloca para baixo? Não, o amor próprio é aquela voz interior que diz: opa, este amor você não merece, você merece coisa melhor. Ou então quando o traficante traz a droga para você, opa, seu amor próprio vai dizer: o que essa droga vai me fazer? Ela vai me afastar dos meus sonhos, ela vai trazer destruição para a minha vida. Eu nunca vi uma pessoa mexer com drogas e ficar bem. Quando o vício bate na sua porta, você imediatamente vai pensar: por que eu vou trazer para a minha vida um vício que vai limitar a minha capacidade de decidir? Não, eu quero ser inteira, eu quero ser inteiro porque eu me amo. E quando eu digo que me amo, fica mais fácil entender que Deus me ama também. Deus ama você. Às vezes a melhor maneira de perdoar é colocando o outro para correr. Porque você merece ser amada, você merece ser amado, você merece ser respeitado, você merece ser respeitada, porque este é o desejo de Deus para a sua vida. Você sabe por que a gente precisa de pessoas que nos amam de verdade? Porque são elas que nos fazem andar, voar nas asas do Senhor. São elas que nos fazem chegar ao melhor de nós. Toda vez que você ama alguém, ama de verdade, você está fazendo essa pessoa chegar ao melhor de si. E é isso que Deus quer de nós. Ele nos projetou para sermos muito. Ganhar
ampliar a nossa consciência, crescer a nossa capacidade de amar, de perdoar, de fazer justiça por onde a gente for. Sabe qual é a maior riqueza que você pode ter na vida? É você amar e ser amado. Todas as outras conquistas só fazem sentido se a gente tiver alguém esperando por nós para a gente poder dividir. E você sabe que a melhor maneira de evangelizar alguém é lembrando este alguém do valor que ele tem? É assim que Deus cuida da gente, colocando pessoas que nos amam e que nos ajudam a saber o valor que nós temos. Segura na mão de quem está do seu lado. Sabe quando é que Deus defende você? Quando você tem os amigos certos. Sabe quando Deus defende você? Quando Ele tem acesso à defesa que você precisa. Quando você permite, se cercando de pessoas certas, de pessoas que querem o seu bem, e tendo coragem de fazer ir embora aquelas que não têm nenhum respeito pela sua dignidade. Mas hoje eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Deus não desistiu de você. Diga assim comigo: Deus não desistiu de mim. Você sabe que a maior riqueza que a gente pode ter na vida não é o dinheiro que compra. O dinheiro pode comprar muitas coisas. Não é nenhum problema você trabalhar honestamente e poder comprar aquilo que você sonha. Mas nunca se esqueça: o que vai fazer você ao sorrir ao final da vida não é o tanto de dinheiro que você ganhou, não é a casa que você construiu. O que vai fazer você feliz ao final da vida é quando você olhar para o lado e você perceber que as pessoas escolheram ficar com você. Porque a minha capacidade de amar é muito mais importante do que minha conta bancária. A minha capacidade de amar, inclusive, vai me ajudar a entender aquilo que o dinheiro me dá. Se eu não amo, se eu não sou capaz de dividir o que sou e o que tenho, eu posso ter a conta bancária mais linda do mundo, eu não serei uma pessoa bonita. O que deixa a gente bonito é o tanto que a gente ama. É isso que você vive aí, ó. Quando você olha para o lado e você descobre que o metro quadrado mais caro do mundo não está em Paris, não está em Nova York, não está em João Pessoa. O metro quadrado mais caro do mundo é aquele que coloca você ao lado das pessoas que você ama. Porque quando você ama, você trabalha para conquistar o que o dinheiro pode lhe dar. Mas você vai fazer muito mais que isso. Você vai trabalhar para conquistar aquilo que só o seu coração pode lhe dar. E é isso que eu desejo a você. Desejo que você tenha quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda exista amor para recomeçar, para recomeçar. Porque quando você aprende a amar, você descobre o significado do amor de Deus na sua vida, que é capaz de trocar reinos por causa de você. Vou pedir um milagre a Deus hoje? Eu vou pedir. Eu sei que você precisa de muitos, eu também. Mas eu tenho certeza que existe um milagre que quando ele se realiza na nossa vida, as outras coisas começam a melhorar. Então hoje eu vou pedir a Deus o milagre de você voltar a se amar. Você vai pedir a Deus hoje a graça de você voltar a se amar, para você curar as suas feridas, para você abandonar os seus vícios. Porque quando você se ama, você abandona os vícios. Quando você se ama, você exige o respeito do outro. Quem quiser entrar na sua vida, que retire as sandálias dos pés, porque o seu território é santo. Olha para o céu comigo e diz assim: Senhor Jesus,
olha por mim. O Senhor sabe e me conhece. Quantas vezes eu me desrespeitei, permitindo o desrespeito dos outros. Quantas vezes eu não me amei, acolhendo o não amor do outro. Quantas vezes eu não me amei, quando me viciei naquilo que me destrói. Mas hoje, Senhor, eu quero colocar o meu coração nas Suas mãos. Cuida de mim, Senhor. Não deixe que eu me perca. Inunde-me com o Seu amor, com a Sua misericórdia. Porque eu sei que sou uma gracinha. O que era o elan vital na filosofia de Bergson? Era justamente aquele elemento da vida que dá a liga, que faz com que eu não perca a vontade de viver, que eu não fique desanimado de existir, porque é pesado viver, gente. Dá um trabalho danado ser quem a gente é. Eu vivo os meus pesos, você vive os seus. E aí, se a gente não tem esse elan vital, a gente vai sucumbir à primeira crítica que ocorrer, à primeira situação desagradável que a gente tiver que enfrentar. E é assim que nós vamos reestabelecendo esse elan vital, e a gente vai agregando sempre mais valores para que esse elan vital seja sempre sustentador. Viktor Frankl dizia que para alguém dar conta da vida, ela precisa ter um sentido. E esse sentido pode estar localizado em várias situações. Eu posso ter no sentido da minha vida uma meta futura. De repente eu estou estudando e eu quero ser médico. Ser médico é um sentido para eu acordar cedo todos os dias, vencer as dificuldades da faculdade, vencer as lutas que eu preciso estabelecer todos os dias, porque não é fácil a gente alcançar metas. Metas estarão sempre envolvidas em distâncias, estarão sempre perpassadas por dificuldades. Aí eu descubro o assombro da metafísica, eu descubro o elan vital da filosofia de Bergson, e eu descubro o sentido da vida de Viktor Frankl. Várias explicações para uma mesma coisa. E na verdade, no momento que a gente está vivendo, a gente nem precisa da compreensão teórica da filosofia. O que a gente precisa mesmo é da coragem para que esta filosofia se encarne na nossa existência. Da mesma maneira como o Verbo de Deus se encarnou no seio de Maria, no ventre de Maria. Eu preciso viver esse mistério da encarnação todos os dias. Eu preciso encarnar em mim todos os sonhos que eu necessito para ser quem eu sou, as metas, os propósitos, aquilo que eu estabeleço. Olha, eu não quero morrer com esses defeitos, então eu estabeleço metas para vencer esses defeitos. E aí eu vou sendo feliz, compreendendo que felicidade neste caso não é um mar de rosas, não são só alegrias, não. Felicidade como sendo aquela sensação boa de você estar lutando como precisa lutar para que as coisas venham a acontecer como você de alguma maneira projetou. E ainda que não aconteça totalmente como você projetou, você vai saber lidar com os resultados que são contrários, porque isso é uma questão de sabedoria, é uma questão de maturidade. Só as crianças esperam que a vida seja perfeita. E à medida que elas vão crescendo em maturidade, elas vão descobrindo que não é bem assim. Não é verdade? Não é uma das maiores lutas que nós precisamos viver? Um dos maiores lutos que nós precisamos organizar como pessoas é este. É eu entender que a vida não é como eu gostaria que fosse. Mas eu pego aquilo que é e faço um trabalho comigo para que a minha felicidade seja possível, mesmo quando tudo parece irremediavelmente perdido. Tantos testemunhos,
tantas pessoas que nos escreveram e que nos contaram justamente momentos difíceis, ou então que estão enfrentando agora dificuldades, que se a gente não cuida, elas vão se avolumando, elas vão crescendo, e depois fica impossível de superá-las. É igual goteira, minha gente. Se no seu telhado tem uma goteirinha pequena, conserte logo, porque essa goteira pode começar a pingar pela parede, no chão, e ela pode causar uma infiltração terrível. Por quê? Uma gota d'água não pode prejudicar uma parede, mas uma gota d'água pingando todos os dias, aí sim ela tem poder de destruição. O mesmo acontece na nossa vida, né? De vez em quando a gente vai permitindo que as pequenas gotas do ressentimento, da mágoa, do ódio, do desajuste afetivo, isso vai pingando dentro de nós, até nos nossos relacionamentos, né? Se a gente não corrige todos os dias aquilo que está errado entre nós, a gente corre o risco de depois não ter mais remédio, porque a gente permitiu que a gota fosse minando, fosse impregnando e prejudicando a estrutura. Uma casa terá que ser demolida se ela foi prejudicada na sua estrutura. Se a parede está feia, você entra dentro de uma casa, às vezes está tudo tão sujo, né? Mas se a base, se a estrutura está bem cuidada, não tem problema nenhum. Mesma coisa somos nós. A gente também precisa fazer passar por esse processo de transformação todos os dias, né? De análise. Poderíamos usar um termo da psicologia, por que não? Fazer a análise é o quê? É você perceber onde é que está pingando. E o que está pingando. Para que você possa ter uma ação efetiva que tenha a possibilidade de modificar, que tenha a possibilidade de transformar aquilo que está lhe incomodando. Porque cá entre nós, a vida é muito boa para que a gente venha perdê-la com goteiras, não é verdade? Com coisas ruins. Não. Aquilo que incomoda o coração hoje precisa ser resolvido hoje. Sabe por quê? Porque você merece dormir bem. É direito seu deitar na sua cama daqui a pouco, ou agora já, e você dormir bem, tranquilo. Por quê? Porque você corrigiu as goteiras que estavam prejudicando a sua paz, a sua saúde afetiva, né? Essa digestão emocional que, se a gente não faz todos os dias, começa a fazer muito mal para a gente. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora, para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Por mais que a vida seja difícil, ninguém está fora da possibilidade de ser feliz. Apesar de todos os problemas que tem, de todos os limites que precisa enfrentar, faz parte da nossa condição humana. Ninguém tem vida perfeita. Gente, quando nós começamos a compreender a felicidade como um projeto possível, quando a gente deixa de idealizar essa felicidade, eu vou ser feliz quando isso for assim, quando fulano de tal, quando meu marido for perfeito, quando a minha esposa for perfeita, não vai nunca. As pessoas não serão perfeitas. Agora você pode buscar uma harmonia interior que vai lhe dar condições de lidar um pouco melhor com a imperfeição do outro e até, minha gente, lidar com ela de maneira mais responsável. Porque às vezes nós fazemos a manutenção do erro do outro. Às vezes somos nós os responsáveis pela não mudança do outro.
Muitas vezes, sou eu o responsável por aquilo que não é transformado no outro. Minha gente, toda vez que Jesus nos coloca diante de uma realidade que precisa ser transformada, o primeiro a ser beneficiado somos nós. Porque às vezes a gente fica interpretando, né? Que Deus egoísta é esse que fica querendo que eu seja como Ele quer que eu seja? Não é não. É que a consciência de Deus sobre o que eu posso ser é muito mais iluminada do que a minha. E o seu querer para mim é que eu esgote essas possibilidades ao máximo. Eu preciso elevar à categoria máxima as minhas possibilidades, porque Deus sabe que eu posso. Ele sabe quais são os meus talentos, Ele sabe quais são as minhas possibilidades, as minhas aptidões. Mas eu posso correr o risco de morrer sem ter descoberto, porque não cravei as unhas na matéria-prima da minha realidade. Não cravei as unhas para poder arrancar todos os excessos que tantas vezes me afastam daquilo que eu posso ser. E muitas vezes me limito a ser um ser amargurado, mais ou menos, derrubado, porque não faço o enfrentamento para eu ser quem eu posso ser. Nós somos a luta, nós somos a estrada. Eu vou me transformando, eu vou agregando na minha experiência tudo aquilo que eu vou recolhendo pela estrada. É isso que vai me tornando mais feliz, minha gente. E eu gosto particularmente de usar muito mais o termo realizado do que feliz. Eu preciso me realizar como pessoa. Eu acho que a palavra realização, ela inspira um pouco mais do que felicidade. Eu ser um homem realizado, mesmo tendo problemas, estou no lugar certo, fazendo a coisa certa. Por isso vou dormir bem. Por isso vou estar satisfeito com as lutas que eu preciso enfrentar. Porque dificuldade todo mundo tem. Não é no seu trabalho que tem dificuldade, mas não. Você pode até no primeiro momento se iludir achando que você tem mais problemas do que eu. Cada um tem a sua quantia. E se a gente for ter a honestidade de contar, nós vamos descobrir que nós temos problemas muito parecidos. Agora, você precisa enfrentar os seus problemas. Eu não posso enfrentá-los por você. Eu preciso enfrentar os meus problemas. Eu tenho lá, na estrutura da minha vida, os problemas que são próprios da minha vida. Que são próprios do meu ser. Da estrutura que me cerca. E preciso administrar diariamente tudo isso para que eu tenha o direito de extrair a satisfação de ser quem eu sou. Um médico, por exemplo, ele tem os problemas que são próprios da profissão dele. E ele consegue ser feliz mesmo tendo todas as dificuldades ali. Por quê? Porque ele enfia as unhas na realidade e vai lá buscar o motivo da sua satisfação. A satisfação é um diamante que nós vamos encontrar todo dia, no meio dos cascalhos. Porque se você resolve prestar atenção naquilo que deu errado, você vai se distrair com os cascalhos e você nunca vai chegar ao diamante da realidade. Quantas coisas dão errada todo dia? Se você escolhe ficar nelas, você vai ficando aborrecido com o tempo, amargurado. Se você não é capaz de ver o lado bom da vida, você vai ficar sempre lá, aquela pessoa cabisbaixa, desinteressada e desinteressante também. Que é muito ruim a gente ficar próximo de uma pessoa assim, que não encontra motivos para a sua alegria, que fica sempre pedindo o diamante do outro que não encontrou o seu. Não é justo com o outro, não é justo com você. Você tem o dom de garimpar esse diamante em você. Não queira recolher o diamante que o outro alcançou. É seu, é sua luta. E outra, você pode até se iludir, o diamante que ele alcançou vai me trazer alegria. Não traz, não. O diamante da realidade só tem brilho aos olhos de quem o de fato produziu. Quem de fato o produziu. Eu preciso produzir na estrutura da minha realidade um diamante por dia. Porque é com esse diamante na mão que eu encerro o dia.
É com Ele que eu enfrento a noite. E é com Ele que eu recebo o dia de amanhã. Só que amanhã, Ele não serve mais. O diamante de hoje brilhou hoje. O diamante de hoje me enriqueceu hoje. Amanhã eu tenho que começar a luta toda de novo. Porque ele não sobrevive à luz do dia amanhã. Serviu para hoje. Amanhã a realidade será outra. Os problemas serão outros, as alegrias serão outras, os desafios serão outros. E eu preciso lá enfiar a unha nessa realidade e extrair o diamante do dia. Não é assim que você precisa fazer lá no seu trabalho todos os dias? Se você insistir em ficar com a cara amanhecida, não vai conseguir nada. Se você chegar no seu trabalho amanhã, do mesmo jeito que chegou hoje, não espere muito de você. Você tem de renovar antes de sair de casa esses motivos. Se nós não renovamos esse diamante diariamente, ele vai perdendo o brilho, aí nós vamos ficando com aquela pedra morta na mão. Desanimados, sem vida, sem alegria. E isso vai gerando em mim, minha gente, um desconforto existencial, e eu deixo de buscar a pedra todos os dias. É por isso, por mais pecaminosa que seja a estrutura onde nós estamos, o desafio é pessoal. Eu tenho que buscar a pedra, o diamante que está no meio de tantos cascalhos, porque senão a minha vida vai perdendo sentido. A minha vida vai perdendo o brilho, vai perdendo o viço. Se na sua casa, se você não fizer a sua busca por ser o melhor filho, o esposo fiel, a esposa fiel, o irmão, isso vai perdendo com o tempo. E daqui a pouco você não acredita mais na sua experiência. Quando você deixa de acreditar naquilo que você pode alcançar de você mesmo, você está decretando a sua sentença de morte. Quando você se deixa levar por aquilo que é mais mesquinho em você, você decreta a sua sentença de morte. E não basta estar no meio dos outros. É preciso estar com os outros. Mas a gente só pode estar com os outros quando a gente conseguiu harmonizar no mais íntimo do nosso coração a nossa identidade, a nossa luta pessoal, o nosso autoconhecimento, esse crivo onde nada escapa ao questionamento da consciência. Será que eu estou sendo negligente? Será que eu estou deixando de buscar essa pedra preciosa? Será que eu estou insistindo em guardar aquilo que eu já alcancei de mim? Será que eu não estou ousando ir além? Como o velho boiadeiro levando a boiada, tocando os dias pela longa estrada. É assim que Deus nos quer, minha gente. Vida perfeita não temos, mas a gente pode ser um bom garimpeiro. Olha, eu tenho que te dar os parabéns. Você chegou até o fim de um vídeo denso e sem atalhos. Isso exige atenção, abertura e coragem. Então, deixa nos comentários a sua cidade, ou então alguma citação que te marcou. Se sentir que esse conteúdo pode ajudar alguém, compartilhe com essa pessoa. Valeu, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.